Olá, meu querido, minha querida, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para compartilharmos juntos as bênçãos de Deus que estão inseridas na sua palavra santa e maravilhosa. O texto que nós temos para meditar nesta reunião, neste culto, se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 15, e no capítulo 3, o verso 1. Mas antes disso, antes de lermos a palavra de Deus, eu quero orar com você para que Deus nos abençoe, nos dê discernimento, nos dê entendimento e que essa palavra entre na nossa vida, no nosso coração e nos abençoe no decorrer de toda ela. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A Ti, ó Deus, nós pedimos que essas bênçãos, ó Deus, venham sobre todas as pessoas, ó Deus, que estão compartilhando dessa ministração. Que o Senhor, ó Deus, vá nessa casa, vá nessa família, vá nessa vida, ó Deus, e, ó Pai, traga transformação, traga bênção, traga renovo, ó Deus, traga alegria e um ânimo novo, em nome de Jesus, que todos nós possamos trilhar o caminho da vida, na força do Teu Espírito, ó Deus, na paz que excede todo entendimento que é dada por nosso Senhor Jesus Cristo e na salvação que vem pelo sangue de Jesus. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 15, diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, como pessoa que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Capítulo 3, verso 1. Saiba, porém, disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder da piedade. Afaste-se desses você também. Gente, viver é um desafio, sempre, e sempre será. Não são as mudanças externas que definem isso, mas o quanto a gente se empenha em encarar esse desafio, independentemente de qualquer coisa, de qualquer um. Timóteo tinha os seus desafios pela frente, diante de si, nós temos os nossos. Paulo aconselha a Timóteo e, portanto, eu ia dizer indiretamente, mas diretamente aconselha a nós também. E aconselha o quê? A enfrentarmos os nossos desafios de cabeça erguida, sem medo, sem preocupação, sem vergonha de agir, de pensar, de influenciar a vida dos outros como um cristão genuíno. E esses conselhos, eles não são só relativos ao ministério pastoral, como era o caso de Timóteo. Eles são conselhos para a vida, para quem quer vencer na vida. E eu passo a declinar esses conselhos e falar um pouco sobre cada um deles para vocês. O primeiro conselho que Paulo dá é o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado. Uma apresentação bem feita faz toda a diferença.
E bem feita significa seguir os protocolos pré-estabelecidos. Por exemplo, quem faz um curso superior, um curso de bacharel, licenciatura, tem que fazer o TCC, um trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho ele tem que seguir os critérios, as normas estabelecidas pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se ele não seguir, o trabalho nem é aceito. Na contratação de um funcionário, ou como o pessoal costuma chamar hoje de colaborador, a apresentação de um bom currículo e posteriormente a apresentação pessoal na entrevista fazem toda a diferença. O apóstolo Paulo parece indicar que não se deve apresentar-se a Deus de qualquer maneira. Anos atrás eu escrevi uma pastoral intitulada Livre Acesso não é acesso livre. E embora Jesus venha ao nosso encontro do jeito que nós estamos, a incursão dele nas nossas vidas nos transforma e nos prepara para o encontro com Deus Pai, de forma que não continuamos sendo os mesmos de sempre, nem cometendo as mesmas gafes, não é? Para a gente não se apresentar de forma inapropriada diante de Deus Pai. Daí a exortação de Paulo, ele continua dizendo que, além de apresentar-se a Deus, é bom que essa apresentação seja aprovada por Ele. Nós, como cristãos que somos, queremos agradar a Deus. Então, Paulo fala, faça um esforço, procura apresentar-se a Deus de forma que Ele aprove. Paulo entende que o padrão de Deus está além da nossa capacidade. Mas ele diz para Timóteo tentar não abandonar a busca por esse padrão só porque ele parece ser um padrão inatingível. Há muitas coisas da vida que são inatingíveis e nem por isso as pessoas deixam de correr atrás. Por exemplo, felicidade. Para muita gente isso aí é uma coisa inatingível. Muita gente corre atrás da felicidade sem alcançá-la, mas nunca deixa de tentar. Na Bíblia nós temos um exemplo disso na mulher samaritana de João capítulo 4, que era uma mulher que tinha tido 5 maridos, estava no 6º relacionamento com um homem que não era seu marido. Ela não teve êxito no primeiro, foi para o segundo, não teve êxito no segundo, foi para o terceiro, e assim sucessivamente, até chegar nesse relacionamento que ela estava agora, que ao que tudo indica também parece que não ia dar em nada. Só que ela não deixava de tentar. E é claro que essa busca terminou quando ela se encontrou com Jesus. Tem gente que busca incessantemente a felicidade na Mega Sena. Já gastou muito dinheiro nisso, não logrou êxito, mas não para de tentar. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, nem as atitudes da mulher, nem a atitude de quem joga. Não estou estabelecendo o certo e errado aqui. Eu estou falando sobre a insistência ou persistência das pessoas em buscar algo inatingível no caminho que estão trilhando. Talvez você ache que seja dificílimo ou impossível atingir o padrão de Deus. Pode continuar pensando, mas continue também tentando, mesmo sabendo que a nossa aceitação diante de Deus não tem nada a ver com os nossos méritos pessoais, e sim com o sacrifício de Jesus. Não é por causa disso que a gente deve fazer corpo mole. Pelo contrário, aí é que a gente deve tentar mais ainda. Procura, faça o possível, diz Paulo. Se não der da primeira vez,
tente a segunda, a terceira, quantas vezes forem necessárias, mas continue tentando se apresentar a Deus aprovado como quem não tem do que se envergonhar. Para ser sincero, eu não sei se existe alguém que não tenha do que se envergonhar. Há coisas na minha história de vida pessoal que eu gostaria de não ter feito, que eu gostaria de não ter pensado, que eu gostaria de não ter desejado, que eu não gostaria de ter falado. E essas coisas, essas minhas atitudes, esses meus pensamentos, me fazem lembrar de quem eu sou realmente. E que se não fosse o sacrifício de Jesus, eu iria mesmo para o inferno. Então essa fala de Paulo me faz pensar que ele estava dizendo exatamente isso para Timóteo. Timóteo, você é um bom rapaz, mas nunca se esqueça que a sua aprovação diante de Deus não tem nada a ver com você, tem a ver com Jesus. A sua vergonha foi coberta pelo sangue de Jesus, a sua dívida para com Deus foi paga pelo sangue de Jesus, a sua salvação foi comprada pelo sangue de Jesus. Tudo foi feito por Jesus, mas isso, Timóteo, não te exime de buscar honrar o sacrifício de Jesus com uma vida coerente com o que a Bíblia diz e com a condição de filho de Deus. Ainda que haja um passado que não seja dos melhores. Tempos desafiadores como os que estamos vivendo deveriam nos levar, deveriam nos conduzir à presença de Deus, e a cada encontro com Deus recebemos dele uma aprovação. Então essa é a primeira coisa, procura apresentar-te a Deus aprovado, mesmo que isso seja, de um ponto de vista humano, impossível. Faça o seu melhor para Deus, anda com Deus. A segunda coisa que Paulo aqui aconselha Timóteo é: procura manejar bem a palavra da verdade. É comum as pessoas pensarem que quanto mais se conhece a mentira, mais difícil é ser enganado por ela. Essa é outra mentira, lé do engano. Quanto mais se conhece a mentira, é porque mais envolvido com ela você está. Antigamente, eu não sei se ainda é feito assim, quando eu era funcionário da Caixa Econômica Federal, muitos anos atrás, para a gente ser um caixa executivo, ou para ser um tesoureiro, era dado como treinamento, como parte do treinamento, muito dinheiro para a pessoa manusear. Dinheiro verdadeiro. Então eram horas e horas a fio manuseando as notas verdadeiras. Assim, quando uma nota falsa passava pela mão do funcionário, bastava um toque para sentir que ela era falsa. E aqui, sim, reside um princípio importante e verdadeiro. Quanto mais se conhece a verdade, mais difícil é ser enganado pela mentira. O que acontece hoje com os crentes é que eles estão mais envolvidos com as mentiras da mídia e do mundo do que com a palavra de Deus. Resultado, são enganados facilmente por qualquer balela, não têm certeza da sua salvação e sentem-se inseguros quanto ao dia de amanhã. Aprenda a manusear bem a palavra de Deus, e manusear aqui não é folhear, porque tem gente que hoje em dia está dependente demais dos aplicativos de celular e do Google. Não, eu não estou querendo ser fundamentalista nem radical, porque não é esse o meu objetivo. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, manejar bem a palavra de Deus
a verdade, a palavra da verdade, não é saber manejar bem o celular, o aplicativo de celular ou do computador. Celular pode quebrar, a internet pode cair. E essas coisas acontecem na hora que você mais precisa dela. Mas uma mente cheia da palavra de Deus não quebra. Ela é tranquila, ela é pacífica, ponderada, equilibrada. Quando o Salmo 23 fala que ele nos conduz a águas tranquilas, irmãos, eu penso que uma das coisas que o salmista quis expressar ali pelo Espírito de Deus é que a palavra de Deus nos traz essa tranquilidade quando a gente está envolvido no meio de um caos como a gente está. E essa palavra tem que estar aqui e não no papel. Sabe que em 1985 eu tive uma experiência que me marcou muito, no sentido de não levar a sério essa questão de conhecer a palavra de Deus. Nessa época eu morava em Campinas e trabalhava em Americana, na Caixa Econômica Federal, e não tinha carro. Eu ia de Campinas para Americana e voltava, rodoviária a rodoviária, pegava outro ônibus para ir no Jardim do Lago, onde eu morava, em Campinas. E numa dessas idas para o meu apartamento, depois de chegar de Americana em Campinas, eu peguei um ônibus circular e eu me lembro que sentei ao lado de uma pessoa, uma mulher. E eu não me lembro como é que foi a questão, como é que começou o assunto. Eu sei que lá pelas tantas saiu lá a questão da reencarnação. E eu era crente meia boca, conhecia as escrituras de ouvir falar, mas os meus olhos ainda não viam. E eu me meti a dizer que a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Pois bem, é Bíblia, tá certo. E aí a mulher perguntou assim, mas aonde está escrito isso? E eu não sabia. Pensa num carão. Chegando em casa, muito chateado, eu fui correndo folhear a Bíblia e pesquisar, até descobrir que isso está escrito em Hebreus 9:27. E demorou para achar, viu gente? Porque naquela época não tinha Google, não tinha nada. Mas por outro lado, eu nunca mais me esqueci desse endereço. Agora você vai me perguntar assim, pastor, mas a gente tem que saber tudo? Talvez não, eu acho que saber tudo é muito complicado, eu também não sei tudo. Mas acontece que a maioria dos crentes não sabe nem o básico. Há um filme com o Denzel Washington chamado O Livro de Eli. Eu creio que a maioria de vocês assistiu. O filme se passa num cenário pós-apocalíptico em que a terra foi devastada por uma guerra e praticamente todas as Bíblias foram destruídas, queimadas que foram por serem a causa da tal guerra, pelo que eu entendi do filme. E esse Eli, ele é incumbido de uma missão divina de levar a única cópia restante, a única Bíblia restante até um lugar para que ela começasse a ser reimpressa. Acontece que essa única cópia estava escrita em braille, e mesmo assim ele a lê, até que consegue decorá-la toda. Ainda bem, porque no meio do caminho ela é roubada dele. Então quando ele chega no seu destino, sem a Bíblia, ele a recita, versículo por versículo, inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. E aí você vai falar, mas pastor, como é que isso é possível? Eu digo que é possível com a união de duas coisas: com a dedicação na leitura da palavra de Deus e a capacitação dada pelo Espírito Santo para decorá-la, para absorvê-la. Mas aquele Consolador, disse Jesus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está lá em João 14:26, palavras de Jesus.
E eu sei, é um filme. É um filme sim, mas ele revela que quem conhece bem a palavra de Deus vai até o fim, como ele foi. Vai até as últimas consequências para cumprir a vontade de Deus, porque a palavra de Deus é combustível que move a vida. Quem desiste de viver, quem desiste dos sonhos, quem desiste dos projetos, faz por falta de conhecimento da palavra de Deus, cujo objetivo é nos revelar Deus e a sua vontade. Então, vá para a palavra de Deus, você vai ser ricamente abençoado. Seu conhecimento, seu entendimento, ele vai ser maior do que aquele que tem PhD em alguma coisa, porque aquele que tem PhD em alguma coisa, ele tem conhecimento das coisas aqui da terra, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, esse conhecimento, ele extravasa o tempo e vai para a eternidade. É conhecimento de Deus para a sua vida. E o terceiro conselho que Paulo nos dá é: procura viver a vida pela fé e não por sinais. Invista no seu futuro, vivendo bem com Deus no seu presente. É isso que está no versículo 1 do capítulo 3. Os últimos dias, ele fala. Citados por Paulo aqui, eles se referem ao período que começou com a ressurreição de Jesus. Não é os últimos dias que vão estar lá. É por isso que a gente tem que ter um senso de urgência com a vida, desde o momento em que entregamos a vida para Jesus, mas não por causa dos sinais dos fins dos tempos. Não tem esse negócio de esperar os últimos dias, os sinais apocalípticos para resolver a vida com Deus. Nós já estamos vivendo esses últimos dias desde que Jesus ressuscitou. É por isso que o próprio Jesus, num dos seus discursos sobre os fins dos tempos, lá em Mateus capítulo 24, ele fala sobre as pessoas estarem vivendo como nos dias de Noé, completamente alienadas, como se Deus não existisse ou não estivesse interessado no que acontece aqui na terra. No tempo de Noé, os homens eram iguaizinhos aos homens que Paulo fala para Timóteo tomar cuidado. Amantes de si mesmos, avarentos, vai vendo a lista para ver se você conhece esse tipo de gente. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. E Paulo fala: olha, gente, Timóteo, afasta-se desse povo aí, não tenha parte com eles não. E vocês percebem que a lista de Paulo descreve a humanidade de todos os tempos depois que o pecado entrou no mundo, inclusive a nossa geração. Hebreus, no capítulo 3, o verso 13, diz para a gente encorajar uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. A vida é um dom, é um presente de Deus para nós. Quando a gente gosta de um presente, a gente o usa com gosto, a gente curte o presente, a gente cuida do presente para que ele dure o máximo possível. Invista no seu futuro com Deus, vivendo de bem com a vida hoje. Então, gente, esses são os 3 conselhos de Paulo para nós. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Faça o possível e o impossível para honrar o sacrifício de Jesus, mesmo sabendo que a sua salvação não depende disso. O próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios 15, o verso 58, diz que o seu trabalho no Senhor não será vão. Procura manejar bem a palavra da verdade. Pode ser que um dia você precise dela e não a tenha disponível.
como acontece já em muitos lugares há muito tempo. Guarde-a no seu coração. A gente tem esse problema de só valorizar as coisas quando a gente perde. Não espere que isso seja tirado de você para que você valorize. Guarde essa palavra no seu coração, é o melhor lugar para ela. De lá ninguém tira. E procura viver a vida pela fé e não baseada em sinais. Quem vive pela fé em Deus não teme o dia de amanhã, não fica ansioso, não fica nervoso, porque sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Tome esses conselhos para a sua vida e seja feliz. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.